a Bíblia Sagrada nesta noite. Abra, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler no capítulo 16, a partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o maior interessado em abençoar as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele é o maior interessado em nos capacitar. O Senhor Jesus, Ele é o maior interessado em abrir fronteiras para que possamos alcançar almas para o seu reino. Os irmãos encontraram, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos socorre. Passa a Macedônia e nos ajuda. Versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, é uma colônia, e em uma colônia estivemos alguns dias nesta cidade. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo pregava ou ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, aleluia, e foram soltas as prisões de todos. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Se o Senhor merecer as palmas, pode aplaudi-lo com as palmas bem altas. Meus irmãos, a palavra que Deus nesta noite confia ao meu e ao seu coração
é uma palavra que tem um poder sobrenatural. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber e nós vamos também aprender que o Senhor Jesus, Ele tem as suas maneiras de agir, o Senhor Jesus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar, e principalmente, guarde isso no seu coração e não se esqueça nunca mais, Ele tem as suas maneiras de escolher. Quando nós olhamos para o histórico de vida deste homem que agora é chamado de Paulo, antes dele ser escolhido, chamado, vocacionado por Deus, todas as pessoas de Jerusalém, todas as pessoas de Damasco, da Capadócia, da Panfilha, da Macedônia, o conhecia como Saulo. Mas Deus no seu coração tinha um plano, Deus em seu coração tinha um projeto para transformar a vida daquele homem numa vida de um missionário que viesse alcançar almas para o seu reino. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos revelar, todos nós conhecemos a história deste homem, como Deus lhe alcançou, montado no seu cavalo de guerra, juntamente com seus soldados, a caminho da região de Damasco, para poder prender, judiar, massacrar os escolhidos de Deus. Mas Deus, não tendo em consideração a ignorância que estava no coração daquele homem, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece para ele, e a partir daquele momento, a Bíblia diz que Jesus transforma o nome de Saulo para Paulo. O que nós podemos aprender nesta noite com esta revelação da palavra de Deus? A primeira coisa que Deus quer fazer na minha e na sua vida, não obstante o que aconteceu um dia atrás, uma semana atrás, um ano atrás, Deus quer te dar um nome, Deus quer te dar um título, Deus quer te dar caráter, para que o nome do Senhor seja louvado. Então Deus agora olha para Saulo e diz: a partir de hoje não te chamarás mais Saulo, mas Paulo, um escolhido, um separado para levar o meu evangelho. E assim acontece, meus irmãos. Agora aquele homem que tinha um coração ruim, agora aquele homem que tinha no seu coração o desejo, o propósito, a vontade de matar, de massacrar, de perseguir aqueles que falavam do reino de Deus, agora ele está com o coração transformado. Agora ele quer experimentar, aleluia, dentro do seu coração, dentro da sua alma, o que é orar por uma pessoa e essa pessoa ser liberta, ser alcançada pelo poder de Deus. Então nós temos que olhar para o Evangelho de Cristo e entendermos o tempo e o propósito de Deus em cada vida. Eu fui conhecer o Evangelho com aproximadamente 26 anos, se não me foge a memória, para poder me infiltrar no meio do povo cristão, para poder ler a Bíblia, para poder ter desejo de conhecer o projeto, o desejo e a vontade de Deus sobre a minha alma. Então, meus irmãos, cada um de nós, se aqui estamos nesta noite, é porque um dia Deus projetou algo sobre a minha e sobre a tua vida. Só quem quer levanta a mão e dá glória a Deus. E esse homem, meus irmãos, que agora já tem um novo nome, já tem um novo plano, um novo projeto, é chamado de Paulo. E a Bíblia vai nos dizer que quando Deus, Ele escolhe um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um idoso, qualquer pessoa que seja, eu volto a repetir, Deus quer te dar um nome, Deus quer te dar um título, Deus quer te dar um caráter, Deus quer te dar uma direção, para que o nome dele seja louvado. Outra coisa que Deus quer entregar na minha e na sua vida, quando nós dizemos
caminhar lado a lado com Ele. Deus quer que nós ouvimos a sua voz e caminhamos pelo caminho que Ele quer que nós caminhamos. Paulo, aleluia, antes de conhecer a Deus, de aceitar o chamado, a Bíblia diz que ele tomava decisões próprias. Ele tinha no seu coração decisões erradas, que trazia tristeza, perda, angústia e desespero para as pessoas que estavam em sua volta. Mas agora, meus irmãos, aleluia, depois que ele é alcançado por Deus, depois que ele é transformado por Deus, um belo dia dormindo, o Senhor aparece para ele em visão e diz: olha, passa a Macedônia e nos socorre. Aquele homem que se levantava para destruir vidas, para destruir famílias, para ferir corações, agora ele está se levantando para trazer paz, para trazer alegria, para trazer vida e para trazer libertação da parte de Deus. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Ah, se eu fosse você, levantava a mão e dava glória a Deus, porque o Senhor nos escolheu para levar-nos transformação e paz. A Bíblia diz que Paulo agora tem esta visão. Um homem em desespero, em angústia, em preocupação e ao mesmo tempo em ansiedade. Ele vai aparecer para Paulo em visão de madrugada e vai gritar no alto e bom som, dizer: passa a Macedônia e nos socorre. Paulo, ele fica num espaço de tempo perturbado, sem entender o que seria aquela visão. Mas logo quando ele se levanta, amada igreja, ele vai perceber que agora o consciente dele, tudo que ele sonha, tudo que ele pensa, tudo que ele imagina, vem da parte de Deus, aleluia. E nesta noite, Deus fala comigo e fala com você. Todos os sonhos que nós temos, desde que estejamos na presença de Deus verdadeiramente, Deus tem algo para falar conosco. Ah, se eu fosse você, adorava, porque mesmo você estando dormindo, Deus está te orientando, Deus está te mostrando para onde você deve ir. Sim, meu Deus. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Meus irmãos, nesse espaço de tempo, presta atenção, não existia ninguém na Macedônia que adorasse a Deus, que glorificasse ao Senhor. O principal atrativo da Macedônia era uma jovem, era uma menina, e a Bíblia nos revela que esta menina, esta moça, ela tinha vários senhores. Em outras palavras, ela tinha vários patrões. Como quem dissesse: se ela tem um espírito de adivinhação da parte do maligno, nós vamos ganhar muito dinheiro com ela. Mas como que nós vamos ganhar muito dinheiro com ela? Nós vamos colocar na praça pública as pessoas que quiserem que ela fale para eles ou revele para eles o que vai acontecer amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Vai ter que nos pagar muito dinheiro, e com isso nós seremos prósperos com esta moça. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai se levantar do trono e vai dizer: vou colocar um ponto final nesta bagunça na Macedônia, vou colocar um ponto final no sofrimento na vida desta jovem, vou levantar Paulo e vou mandar Paulo para libertar ela. E de madrugada Deus visita Paulo. Meus irmãos, a região que Paulo está andando é uma região ampla, é uma região vasta, marítima, onde teria muitas aldeias para ele entrar, pregar o evangelho, pregar a palavra, alcançar almas. Mas quando Deus aparece para ele em uma visão
visão de um varão dizendo: passa, Macedônia, nos socorre. Paulo ficou perturbado. Ele não entendeu aquela visão. Mas sabe o que acontece na vida de Paulo? Olha para cá. Ele já tinha o poder de discernir as visões que Deus dava para ele. Quantas pessoas, meus irmãos, que vai dormir e Deus visita em sonhos, em visão, e no outro dia enche a barriga de café e não lembra mais de nada. Não entende o que Deus está revelando para ele e para ela. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: esteja atento, porque Deus vai aparecer para você em visão na madrugada, em sonho, e o nome dele vai ser glorificado. Quer ver? Você vai se lembrar de algum sonho, de alguma visão que Deus te deu. Quem já sonhou em algum dia, passando por alguma rua ou por algum caminho, e você conversando com alguém? Quem já sonhou algum dia? Todo mundo já sonhou um dia assim. Sabe o que é isso? É Deus te mostrando onde você deve ir. Mas nós acordamos de manhã, nem queremos mais nos lembrar do sonho. Mas de uma coisa eu te garanto: Deus sempre tem algo para revelar para o seu povo. Pastor, prova para mim, vou te provar. A Bíblia diz que o meu Deus, o teu Deus, é um Deus que não dorme e nem tosqueneja. Quando você está dormindo, Ele está acordado, revelando, mostrando, te orientando no que você deve fazer. Então este homem, quando ele tem esta visão, ele logo se coloca de pé. Segunda coisa que Deus faz com alguém quando ele escolhe, além dele dar um novo nome, dar um novo caráter, Deus dá direção. Não, você não entendeu. Vou falar de novo. Deus te escolhe, Deus te separa, Ele muda o teu nome e ainda te dá uma direção. Não, olha para o teu vizinho e diga para ele: Deus vai te dar uma direção. Não, fala para ele com autoridade: Deus vai te dar uma direção, irmã. Deus vai te dar uma direção, irmã. Deus vai te dar uma direção, irmã. Deus vai dar uma direção para os irmãos que nos acompanham. Esse é o Deus que escolhe e que separa para uma obra. Deus, Ele vai dar agora uma direção para Paulo, melhor dizendo. Quando ele se levanta, aleluia, ele vai naquilo que Deus pediu para ele fazer. O que nós podemos aprender nesta passagem bíblica? Quando Deus mostra para ele a direção, ele não vai orar mais uma semana, mais um mês, para pedir a confirmação de Deus. Que nós, pregadores pentecostais, temos esse mau costume. Deus fala com a gente em sonho, fala na palavra, e nós falamos: vou pedir a confirmação de Deus. Quem já fez isso aí uma vez? Não, vou orar mais uma semana. Não, vou ter que jejuar para ver se é de Deus mesmo. Se Deus já falou, para que insistir em pedir confirmação? Se Deus já deu a direção, para que insistir com Deus? Não vou fugir da mensagem, olha para cá. Quando Neemias vai diante do rei Artaxerxes apresentar um vinho para o rei, ele primeiro tinha que tomar. Mas a Bíblia diz que Neemias, todos os dias da sua vida, quando ele se apresentava diante do rei, o seu semblante estava alegre, o seu semblante estava feliz. Ele era um homem alegre, sorridente. Mas houve um dia na vida de Neemias que ele apareceu murcho, cabisbaixo, melancólico. E o rei olha para ele e diz: revela para mim o que está acontecendo com você, porque você não está alegre. Deus já tinha visitado Neemias, aleluia, e Deus disse para ele: olha, a tua cidade foi queimada a fogo, os teus parentes estão desolados. E ele passa esse recado para o rei. O rei fala: se essa for a tua tristeza, a tua preocupação, se no teu coração você tem desejo de ir novamente para Jerusalém e reconstruir os muros, eu te dou carta, eu autorizo você ir. Isso era o que? O agir, a providência de Deus. Mas, meus irmãos, tem pessoas que Deus age de uma maneira tão clara que vai para o quarto chorar, vai orar, vai jejuar e não toma a decisão de andar para onde Deus está mandando andar. Neemias poderia dizer: mas meu Senhor, por mais que o Senhor está me dando autorização, já a gente volta aqui, eu não vou, porque o negócio lá está feio.
eu corro o risco de ser morto também. Mas ele disse: o quê? O senhor vai carimbar com o seu anel, o senhor vai me dar uma carta de passar na alfândega? Vou, Neemias, me dê essa carta que estou indo agora. Isso é abraçar a oportunidade que Deus dá. Tem um ditado que meu pai sempre falava assim para nós na Bahia: o cavalo só passa viado na frente uma vez. Quem já ouviu esse ditado aí? Ou a oportunidade só vem uma vez na vida. Quem já ouviu falar? Quando ela vem, você tem que abraçar. E essa oportunidade que Deus está te dando hoje, ela é única, ela é singular. É essa oportunidade que Deus está te dando para você ter um novo rumo, uma nova direção na tua vida familiar, na tua vida espiritual, na tua vida profissional, para que o nome de Jesus seja glorificado. Ah, se eu fosse você, aplaudia. Se eu fosse você, glorificado. Paulo se levanta depois da visão e ele parte para Macedônia. Só que antes dele chegar na Macedônia, olha para cá, teria que passar por alguns vilarejos, e um desses vilarejos povoados chamava-se Filipo. E nessa região de Filipo tinha uma mulher chamada Lídia. Era uma mulher que tinha muito poder monetário, tinha muito dinheiro. Ela era vendedora de perfume ou de púrpura, como diz a Bíblia. Ela tinha muita grana, ela tinha muito dinheiro. Mas sabe o que Deus me revela aqui? Quando nós nos dispomos a receber um novo nome, a receber um chamado, Deus vai colocar pessoas em nossas vidas, não tão somente para abençoar a nossa caminhada, mas também para aceitar Jesus como Salvador. Sim, meu Deus. Quando Paulo, meus irmãos, chega em Filipe, ele se aproxima dessa família, e Deus toca no coração dele, prega a palavra. Ele começa a pregar o evangelho. A mulher está lá vendendo seus perfumes, dando demonstração para o povo, só que ela está ouvindo. É por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvido, e ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, mas quando eu oro os demônios caem. Bobagem. Ah, pastor, mas quando eu oro o paralítico levanta. Bobagem. Ah, pastor, mas quando eu oro a igreja fica toda cheia de poder. Bobagem. Eu quero ver você pregar em alma e se render nos pés de Jesus. Uma palavra bem explicada, bem elaborada, arranca do coração do homem toda dor, toda tristeza, toda angústia, todo desespero, porque a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra transforma a vida daquele que crê. E Lídia está ali ouvindo, e ela acha interessante, e ela se aproxima para ouvir um pouco mais. Não, você não entendeu, eu tenho que revelar para você. O gostoso é você pregar o evangelho e as pessoas sentirem prazer em te ouvir novamente. E esse homem aqui, missionário Aparecida, Paulo, meus irmãos, quem lembra do rei Agripa? Quem lembra que levou Paulo para ser julgado? Só que antes de colocar Paulo no meio da multidão, ele quer ter um particular com Paulo, ele quer conversar frente a frente com Paulo, assim como Caifás fez com Jesus. Ele quis conhecer Paulo pessoalmente, conversar olho no olho. Meus irmãos, olha o que a Bíblia diz. Paulo começa a falar para Agripa sobre Jesus, sobre o reino de Deus, sobre a missão, aleluia, na terra, sobre a palavra do Senhor. A Bíblia diz nesse mesmo livro que o rei Agripa diz: ei, cala-te, para, porque senão daqui a pouco eu vou me converter ao cristianismo. Olha que coisa linda. O rei chegou a falar: Paulo, para agora de pregar, porque o meu coração está se enchendo, eu estou me orgulhando de ouvir tudo isso. Daqui a pouco eu vou sair contigo pregando o evangelho, pregando a palavra, aleluia. Daqui a pouco eu vou me converter ao cristianismo. E é isso, meus irmãos, que acontece na vida desta mulher da região, aleluia, de Filipos, por nome Lídia. Está aqui no versículo 14. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, Filipos, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Olha que coisa linda, o Senhor fez o quê? Lhe abriu o coração. Sim, meu Deus. Eu não sei se eu falo, isso eu aprendi no curso de teologia. Você sabia que o teu coração é o ouvido?
Olhando pelo lado espiritual, você sabia? É por isso que João vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas não basta tão somente ouvir, tem que descer. Vou te provar na Bíblia. É por isso que Davi vai dizer: Senhor, eu não guardei a tua palavra no meu ouvido, eu guardei no coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então a Bíblia diz que ela sentiu que o coração dela se abriu para que estivesse atenta ao que Paulo pregava. Eu muito me preocupo quando eu estou no altar pregando e eu vejo pessoas da igreja batendo papo, folheando a Bíblia. Se você está acompanhando a leitura, amém. Olhando para o teto, olhando para o chão, olhando para a parede, não. Preste atenção no que o pregador prega. Porque o teu coração vai se abrir, vai se encher da glória, vai se encher da presença, vai se encher do Espírito Santo. Ah, se eu fosse você, dava glória. Se eu fosse você, adorava nesta noite, porque o Espírito Santo está falando contigo. A Bíblia vai dizer que agora, presta atenção, essas coisas eu acho lindas na Bíblia. Para onde Paulo está indo? Não é para Tiatira, não é para Filipe. Ele está indo para onde? Para Macedônia. Mas por onde Paulo passa, por onde Jesus passa, o milagre acontece. A irmã entendeu, ó. Por onde Paulo passa, por onde Jesus passa, não importa se ele está indo para o estado da Bahia, mas se ele passar pelo Paraná, quem ouvir ele vai receber, quem ouvir ele vai ser curado, quem ouvir ele vai ser transformado. Paulo está indo para Macedônia, mas ele passa em Tiatira, ele passa em Filipos, mas o destino dele é Macedônia. Às vezes, eu tomei uma decisão esses dias atrás aí. Às vezes nós queremos firmar raiz em um lugar por muito tempo, e Deus está dizendo: não é aqui por muito tempo, vai para Macedônia. Paulo sabia que em Filipe, em Tiatira, teria pessoas que abririam o coração para o Evangelho, mas na mente dele, no coração dele, o destino final era Macedônia. Vamos voltar um pouco na mensagem. Quando o varão aparece para ele, o que é que ele fala? Passa aonde? A Macedônia e nos socorre. Você vê o amor, o cuidado, o carinho de Deus para com a humanidade é tão grande, que por onde ele passa, ele não suporta ver alguém necessitando de uma libertação, de uma transformação, de uma palavra de ânimo, que ele não pare para dar atenção. Os líderes religiosos podem passar e não dar atenção para um mendigo, podem passar e podem não dar atenção para um paralítico, podem passar e podem não dar atenção para um cego, mas a minha Bíblia diz que quando Jesus passa pelo caminho, o cego clamava por ele. E ele parou, aleluias. E ele olhou para aquele cego: o que queres que eu te faça? É isso que Jesus está falando para mim e para você. O que queres que eu te faça nesta noite? O destino de Paulo é a Macedônia. Mas quem está, aleluia, em Filipe, quem está em Tiatira, estão sendo alcançados pelo poder de Deus. Mas vamos continuar por causa do horário. A Bíblia é clara, meus irmãos. Filipe era uma importante cidade nas regiões da Macedônia, região norte da Grécia atual de hoje. Se nós formos olhar por ponto de vista geográfico, Paulo teve que se desenrolar. Hoje, os grandes pregadores têm uma facilidade muito grande de se locomover de uma cidade para outra, de um estado para outro. Só que quem passa lá em cima voando não alcança quem está no chão precisando. Entendeu o que eu falei aqui? Entendeu? Mas quem passa caminhando no meio do povo, no meio dos caídos, no meio dos cegos, no meio dos mancos, no meio dos coxos, entrega aquilo que Deus entregou na sua vida.
O que é que Jesus entrega para os seus discípulos? Paulo não é discípulo, Paulo é apóstolo. Os discípulos foram aqueles escolhidos a olho e a dedo. Paulo é apóstolo, não é discípulo. Mas quando Jesus escolhe os seus, a primeira coisa que ele entrega não é dinheiro, não é fama, não é força. A Bíblia diz que Jesus entrega poder. Glória a Deus. O que é que ele fala? E eu vos dou poder. Só que esse poder que Jesus entrega não é poder para pisar no próximo, para maltratar o próximo, para humilhar o próximo, não. Esse poder é para poder repreender demônio, para curar enfermidade, para trazer palavras de paz e de ânimo para os que precisam. Sim, meu Deus. E Paulo está indo agora para Macedônia. Quando ele chega na cidade, meus irmãos, a Bíblia diz que lá tinha um determinado lugar que eles costumavam buscar a Deus. E Paulo, como é um servo de Deus, juntamente com Silas, eles querem ir para um lugar de oração. Só que era necessário passar pelo centro da cidade. Meu Deus, isso aqui é uma revelação tremenda. Deus faz esse negócio só quando eu estou pregando. Era necessário o quê? Eles passarem pelo centro da cidade. Em outras palavras, para você entender, era necessário passar pelo campo minado, onde Satanás estava imperando. Imagine a cena, olha para cá, imagine a cena. Paulo e Silas batendo um papo. Rapaz, você viu que coisa tremenda? Aquela mulher lá, vendedora de púrpura, ouviu a palavra, o coração se abriu, ela aceitou a mensagem da cruz, está mais crente do que nunca. Eu vi, Paulo, que coisa maravilhosa. Vamos orar um pouquinho mais para Deus nos usar na palavra, na palavra, na palavra. Quando eles chegam em praça pública, eles observam, eles enxergam uma aglomeração, muitas pessoas, um tumulto. E Paulo percebe que algo está errado. Aleluia. O que é que Paulo faz? Paulo não faz nada. Ele continua a sua caminhada. O que é que podemos aprender com isso? Não tome as suas próprias decisões. Pastor, não entendi, vou te revelar. Você é crente, é pentecostal, busca a Deus, tem a Deus, obedece a palavra. Você está passando e vê alguém sendo usado pelo diabo. O que é que você logo pensa em fazer? Eu sou crente, a minha vida está no altar. Vou lá agora e vou mostrar quem é o Deus verdadeiro. Vou repreender os demônios agora e vou acabar com essa festa. Paulo não fez isso. Sabe por quê? Ele só ia quando Deus mandava. Ele continuou, estou me arrupiando aqui. Ele continuou a sua jornada para a oração. Isso por 3 vezes. Só que na 4ª vez, quando ele vai passando, olha para cá. Assim como o endemoniado de Gadara fez com Jesus, a menina também fez, usada pelo diabo. Pastor, o que é isso? Você vai entender agora. O gadareno vai dizer: Senhor, por que vieste contra nós há muito tempo? Jesus se aproxima e pergunta: quem és? E ele diz: legião. Jesus repreende a legião e o homem fica liberto. Quando Paulo está passando mais Silas, a Bíblia diz que o diabo usa a boca da jovem, da menina, e diz: ei, está vendo aqueles 2 homens? Acreditem neles, são verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Ei, está vendo aqueles 2 homens que estão indo para a oração? São servos do Deus Altíssimo. Meus irmãos, não, presta atenção, você vai aprender agora. Tem gente que não tem vergonha na cara. Se é outro, falou que eu sou tal. Não, ele falou: o quê? Que negócio é esse? A Bíblia diz que ele volta, se aproxima da menina e não bate papo com ninguém que lá está. Ele não vai se apresentar para ninguém, porque o próprio diabo usou a boca da menina para dizer: eles são servos do Deus Altíssimo.
Ele se aproxima da moça e diz: olha, sai dela agora. Mais nada. Abriu, voltou a consciência, olhou para um lado, olhou para o outro. O que está acontecendo? O que foi? Aí os senhores desta moça, desta menina, vários homens que ganhavam dinheiro usando a moça que era endemoniada. Cuidado, viu? Nem tudo que aquilo que reluz é ouro. Nem todos que dizem que Jerusalém é israelita. Eles vendo que o lucro deles, o dinheiro, a farra estava perdida. O diabo entrou no coração de todos, e eles se revoltaram e correram até os magistrados, os homens de lei da política, e disse: olha, e agora? O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com a cidade da Macedônia? Porque a principal atração, o ponto turístico, foi falido. Meu Deus, que coisa linda. Aqui em Londrina nós temos 4 pontos turísticos, né? Ou 5, se eu não me engano, principais. Se destruir esses pontos turísticos, o que vai acontecer com a cidade? A renda per capita vai cair. E logo o prefeito, os vereadores vão se desesperar. Então, na Macedônia, quando Paulo repreende os demônios que estão na vida desta moça, a renda per capita da cidade caiu 60%. Porque não era um senhor, não, meus irmãos, eram senhores, vários. Quando os seus senhores viram que a renda deles estavam perdendo, vou ler aqui para vocês. De repente que vocês podem estar, Senhor, está na Bíblia, vou ler. Versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Ele falou: agora acabou o dinheiro, acabou a festa, acabou a farra. Prenderam Paulo e Silas, meus irmãos, e levaram à presença dos magistrados, para que eles pudessem tomar uma decisão, para que eles pudessem de qualquer maneira exterminar com Paulo e Silas. Mas aquele que tem o chamado, a proteção de Deus, ninguém toca, ninguém mata, ninguém prende, porque Deus tem promessa. Só quem quer levanta a mão e dá glória a Deus esta noite. Prenderam Paulo e Silas e levaram à presença dos magistrados. Chegando lá, meus irmãos, eles autorizaram que humilhassem Paulo e Silas em praça pública, que chicoteassem Paulo e Silas em praça pública. Se não bastasse esta humilhação, levaram eles para uma prisão de segurança máxima. Eu nunca fui em uma prisão, mas se alguns irmãos já foram, de repente foram em uma prisão normal, que não é segurança máxima. Se não me foge a memória, em Brasília tem uma prisão de segurança máxima. Tem algumas ilhas que tem prisões que os presos são colocados lá em segurança máxima. Se não bastasse a prisão, ainda tem todo um mar. Se eles fugirem, não conseguem sair. E esta prisão que colocaram Paulo e Silas, você percebe que quando nós temos um chamado de Deus, quando Deus começa a agir em nossa vida, automaticamente vem as controvérsias, vem a perseguição, vem a calúnia, vem os impedimentos para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas nada pode calar um adorador. Não existe prisão, não existe torrente, não existe enfermidade. Se você é um verdadeiro adorador, mesmo que você esteja em cima de uma cama, a tua alma ainda adora o Deus de Israel. Mesmo que você esteja desempregado, você ainda adora o Deus de Israel. Sim, meu Deus. E esses homens agora foram levados para uma prisão de segurança máxima. E a história diz, meus irmãos, quando alguém era condenado e colocado, seja uma prisão romana, seja uma prisão de Filipe, de Tiatira,
Macedônia, além de ser uma prisão que guardava muito bem seus presos, ainda colocava no mínimo 7 guardas armados com lanças e escudos na porta da prisão, para guardar o preso de dia e de noite. Eu vou encerrar daqui a pouco. A Bíblia diz que agora Paulo, dentro de uma prisão, ele não faz o que você muitas das vezes fazemos. Quando estamos enfrentando a dificuldade, uma luta, uma provação, nós paramos de orar muitas das vezes. Nós não sentimos mais apetite para comer a palavra. Mas o que a Bíblia vai nos revelar aqui, a partir do versículo 25, vai ensinar para mim e para você o que de fato deveremos fazer quando as portas se fecham. A Bíblia diz desse jeito, no versículo 25: perto da meia-noite, mais ou menos 11h50, 11h55, 11h57, Paulo e Silas faziam o que? Oravam e louvavam a Deus. Meu Deus. Perto da meia-noite, ele poderia dizer no seu coração, ou em alta voz, para que os presos ouvissem, para que o seu companheiro de missão ouvisse, mas Deus, o Senhor me levantou de madrugada e disse para vir para a Macedônia para ser preso, Deus. O Senhor me tirou o sono, Deus, para me trazer a Macedônia, para passar por essa humilhação, Deus. Mas ele, assim como José, não ousou, aleluia, abrir a sua boca para lançar maldição contra Deus, contra o povo de Deus, ou até mesmo contra ele. Assim como José, mesmo na prisão, ele acreditou na promessa, ele acreditou no chamado, e Deus ouviu a oração e o louvor que saía da boca de Paulo e de Silas. Os momentos de maiores adversidades na vida do ser humano são os momentos mais cruciais da sua vida, porque quando nós estamos passando por prova, por dificuldade, por aflições, é os momentos que o diabo se aproxima para falar no nosso ouvido: não vale a pena viver. De que adianta estar indo para a igreja? De que adianta estar lendo a Bíblia? De que adianta estar jejuando? De que adianta estar orando na madrugada? Ei, eu tenho um recado de Deus para você nessa noite: não dê ouvido para a voz do diabo, ouça a voz de Deus, louve, adora, glorifica, porque Deus vai entrar com a providência. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Quem já ouviu falar em rebelião que dá no presídio, na cadeia? Paulo e Silas não vai criar rebelião na cadeia. Olha, missionário, que coisa linda. Quando Paulo e Silas começam a louvar, a Bíblia diz aqui, olha depois: e os outros presos ouviam.